Cara, tipo, muito cuidado, pra ter muito cuidado, que aqui, infelizmente, apesar de ser muito lindo, é muito perigoso também, né? Se você achar que estiver aqui, você volta com a polícia pra pegar comigo. Copacabana virou praia de pobre. Tem gente que vende caipirinha pra quilo R$200. Caralho, R$200. Eu vim até com acessórios hoje, mas geralmente eu não venho com acessórios. Não ficar andando com celular, mas nas áreas assim, sempre tem um ou outro, né, que quer passar a mão, que não gosta de trabalhar. Está no ar mais um episódio do Copacabana Talks na rua, mais um documentário que a galera gosta. E hoje a gente veio investigar aqui na praia de Copacabana essa invasão de gringos. Olha aqui, olha que tá. Olá, que tal? Como vocês viram, praia de Copacabana hoje tá lotada, atividade, Léo. E a gente quer entender esse fenômeno que, cara, explodiu de gringo no Brasil e entender o que a população local tá achando disso, né? Os moradores, se tá aprovando ou não. E perguntar também, conversar um pouco com os gringos, qual a percepção deles do Rio de Janeiro, se eles estão gostando, se eles vão voltar, se eles pretendem morar aqui. Cara, como todo mundo sabe, eu e o Léo, a gente é nascido e criado em Copacabana. Tô aqui há 36 verões. Já há alguns anos que eu me surpreendo como a configuração do espaço de convívio na praia, de visita na praia, mudou, né? Você antigamente, há, sei lá, meus 20 alto anos, 20 baixo, você só via a praia de Copacabana do jeito que tá hoje aqui, período de Natal e Ano Novo, né? Então uma semana antes do Ano Novo ali enchia, aquela semana entre o Natal e o Ano Novo tava muito cheio, mas dava no dia 5 ali, já ficava tudo vazio. A gente vê a mudança que hoje você pode pegar qualquer dia do ano, cara. Você pega a Copacabana hoje em dia de chuva, chuva pra caralho, tá chovendo, e você vai ver a praia cheia de gente, né? E só no ano passado, em 2025, a cidade do Rio de Janeiro, a capital, recebeu 2,2 milhões de turistas, aproximadamente 44% de aumento em relação a 2024. A gente foi muito impactado, principalmente pelos turistas argentinos, né? Então, à medida que a economia da Argentina foi se restabelecendo, foi melhorando, o número de argentinos aqui no ano passado foi de 80% maior do que o de 2024. Tá engraçado, Copacabana, a gente vê todo mundo falando espanhol de um lado pro outro. É muito turista argentino, chileno. Você viu aquela moça mexicana falando com a gente, então tá bem interessante. E só para ter ideia como esse número é ridículo, Paris recebeu no ano passado simplesmente 22 milhões de turistas estrangeiros, ou seja, 10 vezes maior do que o número aqui do Rio de Janeiro. Com a? Maria. Você é aqui do Rio ou você é de fora? De onde você veio? Eu sou de Recife, Pernambuco. Você entra no mar lá de Boa Viagem, a praia? Então, gente, sim, mas é muito perigoso, né? Tipo, a gente só entra quando tá a maré baixa, bem baixa mesmo, assim, piscininha, porque aí dá pra ver. Dá pra ver se tem tubarão ou não? É. Mas me fala, o que você tá fazendo aqui no Rio? Você veio curtir o carnaval? Não, eu vim porque eu sou estudante de veterinária e era meu sonho fazer estágio em uma clínica aqui do Rio de Janeiro. Porque a minha área que eu escolhi da veterinária é a área de animais silvestres e exóticos. Lá em Recife ainda é precário, infelizmente. Então eu sonhava em fazer estágio fora, assim, em outro estado. E aí aproveitei que tinha uma prima que mora aqui e consegui realizar esse sonho de vir pra cá. E é a primeira vez que você vem pro Rio ou já veio outras vezes? Não, já vim pra cá, já morei aqui inclusive. Ah, é? Onde é que você morou? Eu morei em Botafogo e morei aqui em Copacabana também. Porque eu vim antes eu vim em outro sonho, pra um outro sonho que era ser atriz. E agora eu vim pra ser veterinária. Pô, e o que você tá fazendo aí? Eu tô vendo que você tá com uma cestinha. Eu tô vendendo doces, que é pra ajudar justamente nessa questão das finanças aqui, que aqui é uma cidade mais cara. E aí, graças a Deus, eu tô conseguindo vender pra pessoal de fora, até gente de outro país também. Conhecer, eu tô falando brigadeiro, né? Que é brigadeiro. Aí o brigadeiro. Que é o brigadeiro, né? O famoso doce do Brasil. E quanto é que tá esse brigadeiro aqui? É R$15. Eu mesma que faço, tá? É caseiro. Ah. E eu vendo lá em Recife também, tá? E pra carioca é quanto? É R$15. É o mesmo preço, tem isso não. A época que você morava no Rio, você tinha
essa percepção de turista aqui principalmente na zona sul do Rio, né? Como é que era essa sua percepção de turistas aqui na cidade? Sempre, em qualquer época do ano, tem turista. Qualquer época, mas é mais assim, aguçado é nessa época de carnaval. Eu nunca fui focada em festa nem nada, sempre vim pra estudar mesmo. Eu só trabalhava também, fazia muita figuração, muita propaganda, então até nas propagandas, nos castings, tinha muito gringo também querendo ser virar ator? Aham. Não, mas gringo de fora do país? Argentinas, chilenos, de vários lugares. Tinha ideia. Então, para uma pessoa que é de fora, que já morou no Rio, mas está como turista aqui agora, qual dica você dá para quem vem de fora, tanto de fora do país como de outros estados? Cara, muito cuidado, que é o que sempre me passaram, né? Pra ter muito cuidado, que aqui, infelizmente, apesar de ser muito lindo, tô apaixonada, assim, é muito perigoso também, né? Você já teve foi assaltado, já presenciou alguma coisa? Não, porque como eu tô te falando, não sou uma pessoa que tô saindo, tô indo pra festa, tô na rua, não sou. Então eu sou péssima pessoa pra dizer. Muito obrigado, boa sorte aí. Obrigada. Ó, ele vai querer o brigadeiro. Tá bom, obrigada. E quem puder também seguir lá meu Instagram, eu ainda sou estudante, né? Tô no 8º período da veterinária. E a minha área, como eu falei, né, que eu vim pra cá justamente para fazer estágio nessa área, que é de silvestres e exóticos, e também de pets não convencionais. Então, se você tem um animal diferente, tipo uma ave, um réptil, e gosta de estar acompanhando, né, curiosidade de como cuidar do seu bichinho, se quiser me seguir no Instagram, eu tô sempre dando dica lá. E é pra falar do Instagram? E o Instagram é Maria Exotic Vet. Eu vou seguir a Maria aqui porque eu tenho um animal exótico aqui comigo. Boa, hein, Leonardo? E segue também o Copacabana Talks, viu? Que eles são top. Obrigada. Aliás, esse ano ela criou essa arena aqui em Copacabana, algo que nunca tinha sido feita, para a população ela curtir, além da Sapucaí, as escolas lá tradicionalmente, podendo curtir os shows das baterias e de outras atrações, como o Belo, agora tá tocando a Isa, já tocou o Xande. Então, ao longo desse mês, aliás, ela fez essa programação para aproximar a população do carnaval, mais ainda aqui na praia de Copacabana. E agora o carnaval ocupando esse espaço também. Cara, a estrutura ficou bem legal aqui desse Rio, capital do carnaval, ó. Porrada de bar ali, ó. Vários bares disponíveis pra galera. E os shows rolam naquele palco ali principal, né? Lá no céu da boca, estrelas nos olhos, as ondas do mar de possibilidade. Eu não sou assim, mas tipo que quero um final feliz. Melhor você parar. Show da Glória Groover rolando. E agora chegou a velha guarda da Portela no palco. Uma instituição muito forte da cultura carioca, sendo homenageado aqui pela Glória Groover. O show tá rolando, choveu um pouco agora, a galera dispersou, mas o pessoal já voltou aí e tá curtindo o show. E lembrando, pra quem ainda não assistiu, esse ano a gente foi lá na quadra da Portela gravar com o Júlio Scafuro, o presidente, mostrar como é que tava o ensaio, os preparativos antes do carnaval. A gente levou pro podcast, então tem um episódio do podcast, os dois devem estar aqui em cima. Depois de assistir aqui, clica e vai lá, ficou um bate-papo muito legal. Pra quem não sabe, a Portela é a maior campeã de títulos de carnaval do Rio de Janeiro. E esse ano passou por problemas no desfile e acabou que teve uma colocação lá embaixo. Tá agora numa reestruturação de board e vamos torcer aí que o nosso presidente Júlio Scafuro consiga entregar um excelente desfile pro ano que vem. Essa velha guarda do caralho. Fica aí. Tia Zurita. Fala, galera. Tô com a minha amiga aqui, a Aline. Aline, me conta, tu pulou muito carnaval? Pulei. Sério? Muito. Curtiu tudo? Sou carioca, curti todas. Não estou cansada. Dormi a 1 hora, curtindo, pulando bloco. Tá dormindo pouco, então? Pouco. O meu último bloco vai ser domingo. Amanhã eu vou pro bloco do Pela Saco, lá no Santa Marta, Santa Folia. E domingo eu vou curtir algum bloco aqui pela Atlântica. Aí segunda-feira que volta a vida normal. Pô, é muito bom ser carioca, nascer em fevereiro.
entendeu? E tem esse showzaço de graça aqui na nossa Copacabana. Ainda foi show. Tu curtiu esse palco aqui que botaram esse ano? Amei. Ficou muito bom, né? Muito bom, bacana, Beto. Exato, tu é carioca Eu raiz. sou carioca raiz. Tu não tá achando que a gente tá tendo uma invasão de gringo nisso daqui? Tem muito estrangeiro, muito turista pra tudo quanto é lado dessa vez? Mas tá ótimo, é bom eles estar vendo como que é aqui o Brasil, entendeu? Nós abraçamos eles, entendeu? Toda a violência que tem, mas é um local bom de se viver, de se morar. E é isso aí, que venha mais shows como esse e só melhoria, entendeu? Pro Brasil. No Rio de Janeiro, pra quem não conhece aqui, tá vendo lá no YouTube, a galera pode vir, é seguro? Como é que o cara pode não dar vacilo aqui? Vir, como é que ele tem que seguir aqui no Rio de Janeiro? Assim, não ficar andando com celular, não dentro do evento. O evento tá tranquilo, liberado. Mas nas áreas, assim, sempre tem um ou outro, né, que quer passar a mão, que não gosta de trabalhar. Mas em todo local tem isso daí, qualquer lugares, entendeu? Mas pode vir sem medo, entendeu? E ficar tranquilão, posturado, No terror bloquinho, nenhum. usar aquela doleira, né? Pochete, entendeu? Usar a pochete. Já fez aniversário já? Fiz dia 12 de fevereiro. Caraca, 2 de fevereiro, parabéns! Obrigada. Fez 20 primaveras agora. Fiz 37. Ah, quase casei. Aline, obrigado, tá? Obrigada a você. Dê afeto e carinho, o quê? Como em retribuição procuraste. Tá acabando o show da Glória Groove aqui, encerrando o final do Rio Capital Carnaval, agora só ano que vem, mas a gente não tá acabando ainda não. A gente agora vai começar a rodar a praia, mostrar pra vocês como é que tá a noite na praia de Copacabana, de noite, com essa galera toda aqui. E esse pagodinho rolando aí, ó. Vai falar que a galera de Copacabana não sabe viver. Bora. Rapaziada, tô com meu mano William aqui. Prazer, meu. Tamo junto. William, como é que é essa correria de vender? Tá vendendo que Skol Beats, cerveja no carnaval? Eu tô só na Skol Beats por enquanto. É. Mas hoje tá complicado, ainda mais com essa chuva, foi foda mesmo. Pô, a chuva ferrou um pouco, né? Ferrou. Eu vendi minha primeira caixa agora. Ah, é? Porra, mas ainda vai ter tempo ainda hoje, né? E tem o final de semana ainda. Tem sexta, sábado e semana que vem tem mais 2 blocos também, sábado e domingo. Ah, é? Semana que vem tem? Tem dia 27 e dia 28. Caralho, não sabia não. Amanhã eu não venho trabalhar porque é aniversário da minha mãe, não venho trabalhar. Qual o nome da sua mãe? Carla. Dona Carla, feliz aniversário pra você. Teu filho aqui, ó, tá na correria. Vai fazer o que mamãe amanhã? Pegou um bolo, salgadinho, docinho. Aqueles ficam. E eu vou até ver o presente dela logo hoje. Vai também hoje? Com certeza. Deixa eu te falar, carnaval, como é que foi de venda? Foi bom, foi ruim? Mais ou menos. Mais ou menos? Por quê? Teve um dia que foi muito bom, mas teve um dia que foi muito ruim. Porque os dias ruins foram o quê? Chuva? O pessoal não tava com dinheiro pra comprar mesmo. Tá. Aí, vagabundo tá duro? Tá. Copacabana virou praia de pobre. Aí, ó, Copacabana virou praia de pobre. Cara, eu tenho essa teoria, cara. A galera, não tô bebendo, tô de dieta. Quer ir mas pra tá praia todo mundo boa? duro. Praia boa Ipanema. Ipanema é bom. Ipanema é bom? Gastam muito dinheiro. E os gringos? Pra gringo é mais caro? Com certeza. Sério mesmo? Tem gente que vende caipirinha pra quilo R$200. Caralho, R$200. Pô, passar uma Brahma 60. Caralho, 60 conto, meu irmão. Os caras estão fazendo dinheiro, né? Estão fazendo dinheiro. E aí é tranquilo vender pros gringos? Teve algum problema com os gringos? Porque, cara, tu tá vendo agora, é que, meu irmão, Copa Rio de Janeiro tá explodindo de gringo, meu irmão. Muito. Eu nunca vi isso na parada, nunca hoje, mas... Até hoje eu não tive problema com gringo, nenhum. Trabalhei agora, meu primeiro ano trabalhando no carnaval, nunca tive problema. Teu primeiro ano? Primeiro ano. E curtiu, vai fazer de novo? Com certeza, ano que vem. Só que vou estar mais preparado. Exato, tem que pegar aquela licença da prefeitura, né? Pra quem quer conhecer teu Instagram aí, passa teu arroba. Procura lá, Olímpios Food, é da família. Tamo junto, meu irmão. Valeu, irmãozinho. Valeu, cara. Tamo junto. E pra você ver, né, como o Brasil ele virou o queridinho da internet. Se você olha no YouTube, no TikTok, no Instagram, a quantidade de conteúdo que tem se feito do Rio de Janeiro, do Brasil, diversos influenciadores gringos vindo pra cá. E um fato curioso, cara, um ano atrás, mais ou menos 6 meses atrás, pra você ver que esse processo vem já de uma maneira exponencial, crescendo ali. Tava num fast food esperando minha comida. Aí ajudei um grupo de gringos jovens ali a poder se comunicar com o caixa. E aí eu perguntei pra eles, eram um grupo de jovens de 20 e poucos anos, vindo da Inglaterra. Eu perguntei pra eles, né, que eles escolheram o Rio de Janeiro. Eu vi no TikTok e gostei. Então a galera, assim, tá tomando a decisão de vir pro Rio, porque o Rio de Janeiro ficou viralizado ali no TikTok e nas redes sociais. Galera, tô com a Luane aqui.
Ela mora no Rio de Janeiro. Ela não é originária do Rio de Janeiro, mas mora aqui há quanto tempo? 20 anos. 20 anos. Por que você veio pro Rio de Janeiro? E eu vim pra cá trabalhar, sobreviver. Já tem 20 anos que eu tô aqui. Eu me adaptei bem aqui no Rio. E o que você mais gosta do Rio de Janeiro? Eu gosto da diversidade, eu gosto de tudo, na verdade. Eu sou paraibana, então assim, a minha cidade é bem parecida com o Rio de Janeiro. Então assim, Você é de qual cidade? Eu nasci em João Pessoa, mas eu morava em Dona Inês, é uma cidade serrana, na Paraíba. Eu me adaptei bem aqui no Rio. Tem vontade de voltar pra lá? Que isso acontece muito com a galera que vem de lá. Eu tenho muita vontade, mas como eu me adaptei muito aqui, eu fico meio cismado de não me adaptar na minha cidade. Ó, eu tenho um amigo, um dos melhores amigos, também veio tentar a vida no Rio, da Paraíba. E, cara, ele ficava o dia inteiro falando com a família no telefone. Veio uma vez, não conseguiu, voltou pra lá. Aí veio de novo, não conseguiu e voltou pra lá e tá lá com a família dele lá, cara. A galera às vezes não consegue distanciar da família. Eu acho que eu não consigo mais sobreviver lá na minha cidade. E deixa eu te falar uma coisa, você tá 20 anos no Rio. 20 anos. Eu tô meio assustado com a quantidade de estrangeiro, de gringo que tá aqui. Muito gringo, muito gringo. E você acha que isso é bom ou ruim pra cidade? Eu acho muito bom. E eles são bem recebidos aqui? Você vê que eles estão respeitando as nossas regras? Eu acho que sim, eu acho que eles se adaptam bem aqui no Rio. Eu acho. Por uma paraibana que tá 20 anos no Rio de Janeiro, que domina aqui o pico. Pra quem não conhece o Rio de Janeiro, que dica que você dá pra pessoa que tá vindo pra cá, como ela não ser assaltada, o que é bom, legal, o que é legal, uma curiosidade, um lugar legal pra ela ir visitar, não pode deixar de ir? Como eu moro aqui em Copacabana, a dica é Copacabana. Eu vim até com acessórios hoje, mas geralmente eu não venho com acessórios. Acessórios? Eu não vim com acessórios. De cordão. Cordão, relógio, essas coisas. Mas assim, é só vir e curtir o Rio. E para só quando? Porque hoje é sexta-feira, quarta-feira de cinza já passou. Vai acabar quando o carnaval? O meu acabou hoje. Acabou hoje, amanhã? O meu acabou hoje. Cara, do ponto de vista financeiro, o Brasil é bem competitivo versus outros destinos do mundo, né? A nossa moeda é bem desvalorizada versus a países que são de primeiro mundo, que são desenvolvidos. Eu acho que o problema que a gente tem aqui é o fato da distância, né? Se a gente for pensar, é da Europa pra cá, Estados Unidos são 10, 12 horas de avião, e o gringo ali, ele tem acessos a destinos tão interessantes a 3, 4 horas de avião. Mas tão interessantes, mas não é igual ao Rio de Janeiro, né? Isso aqui é único, na moral. Fala, Matheus! Fala. Cara, eu tô aqui com o Matheus. Fala comigo. Matheus, o que tu tá achando do Carnaval do Rio de Janeiro 2026? Cara, Carnaval do Rio de Janeiro foi o melhor carnaval do mundo. Do melhor do mundo. O que Salvador perde pra gente? Perde? Mano. Perde fácil. Pra galera que gosta de Salvador, o que você tem pra falar pra eles? Eles estão perdendo o Rio. Tô perdendo o Rio, que tá aqui. Perdendo o Rio, mano. Tu fez... Ficar naquela pipoca de pessoa agarrada. Porrada pra caramba lá da galera, pô. Um monte de hétero escroto. Não, mas tô falando que Salvador não... Não, mas tô falando que Salvador... Não, tô falando que Salvador não tem mais hétero. Quê? Saiu no jornal aí. Sério? Porra, por que não veio pra Salvador então? Meu gringo tá ali, he's shy. So, come here, man. Então, essa é a pergunta que eu ia fazer, cara. Tu tem quantos anos? 27. Tá, então tu não acha que o Rio de Janeiro tá cheio de gringo pra caralho, Mano, gringo tudo quanto é você lugar? não tem noção. Eu moro em Londres. Tá. E você não tem noção de quanto tá famoso o Brasil lá fora. Ah, é? O quê? Você não tem noção de TikTokers, YouTubers, tipo, todo mundo tá falando super bem Uma do galera da Brasil. Inglaterra eu perguntei esses dias, porque eles Você estavam não no Rio. tem noção de Eu vi no TikTok. Exato. Eu vi porque eu vi a no TikTok. quantidade de gente que tá aqui, de gringo, você não tem noção. Caralho, cara. E você tá fazendo só bem pro carnaval, então? E virou um hype lá fora que você não tem ideia. Também, meu irmão, inverno na Europa agora é foda, né? Você faz isso? Porra, eu saí de -2 pra 35. Porra, tá maluco. Porra, no mesmo dia que eu cheguei aqui, eu trouxe na mala de mão uma camiseta e um short e um chinelo. Porque se eu perdesse a mala despachada, eu já tava pronto. Já tava. Então, porra. O carnaval acabou quarta-feira de cinzas pra uma galera. Pra você acaba quando? Acabou? Carnaval o mês inteiro. Carnaval o mês inteiro. Porra, acabou. Fica no Brasil até quando? Acabou pra quem? Fica no Brasil até dia 4. Ah, então ainda tem muito tempo aí pra curtir, né? Amanhã, Anitta, 7 da manhã. Tu vai estar lá? Vocês precisam estar lá, todo mundo tem que estar lá. São 11 horas da noite, Por cara. isso que eu estou indo comer uma pizza agora. O teu boy. Vou apresentar pro gringo pizza de frango catupiry. Ele é de Londres também? Não, ele é da Nova Zelândia. Ah, da Nova Zelândia. Caralho, veio de longe ele. Não, mas ele mora em Londres. Ah, você já tinha conhecido lá. Então ele não comeu frango catupiry. Ele perguntou o que é catupiry. Eu falei, caralho, como é que eu explico catupiry? Caraca, é verdade, né? Como que explica? Que queijo é? Sabe? Não. Não, ninguém sabe. É sabor queijo, né? Boa, resolveu. Matheus, fala teu Instagram aí pra galera. matt.alb. Matheus Albuquerque. Deu alguma merda nesse carnaval? Alguma história engraçada ou ainda não? Cara, roubaram meu Apple Watch.
de uma forma que, tipo assim, eu tava num bloco no Flamengo. Eu tava num bloco no Flamengo. Tem que botar o microfone mais perto da boca. Eu pensei que fosse droga. Não, tô zoando. Tava no bloco no Flamengo, aí eu fui dar um mergulho no mar, porque tava muito quente. Aí eu falei pro meu amigo assim, segura minhas coisas. Aí dei meu cordão, dei minha roupa, dei tudo. Aí quando ele foi botar meu Apple Watch na bolsa, ele achou que tivesse botado e caiu no chão. Mas ele tava com meu celular. Aí voltei, pedi minhas coisas, eu falei, cadê meu relógio? Não, tô com seu relógio. Aí eu tava rastreando meu relógio e tava no ambulante. E a mulher era o dobro do meu tamanho. Você acha que eu sou alto? Eu tenho 1,93. A mulher era deste tamanho. Caralho. Ela virou pra mim e falou, eu virei pra ela e falei assim, meu relógio tá aqui, eu tô com a localização. Ela virou e falou assim, você é a segunda pessoa que acha que eu peguei alguma coisa de vocês. Caralho, se você achar que estiver aqui, você volta com a polícia pra pegar comigo. Caraca. Eu olhei em volta, não tinha polícia nenhuma. Meu amigo falou assim, amigo, vamos. Porque ela falou assim, se você não achar a polícia, eu vou te meter a porrada. Eu saí, só fui embora. Porra, meu Apple Watch lá. Caraca. Eu não perdi a minha noite por causa disso. Eu continuando o carnaval, tipo, mano, não vou perder a minha vibe por causa disso, sabe? Tá curtindo ainda, né? Porra, coisa material. Você acha que eu vou deixar de curtir com meus amigos? Tava com, tipo assim, 15 amigos. Deixar de curtir por causa disso? Pô, mas essa sacanagem isso poderia acontecer também em outros lugares, Poderia ter feito. Você que é de Londres... Dica de segurança. Pochete, aquela de dentro das calças. Eu normalmente tenho meu celular aqui. Normalmente eu tenho aqui, sendo que muita gente, tipo o meu gringo, ele tem a pochete, ele bota o celular lá dentro. Porque se puxarem do bolso, que não sei o que, tipo assim, eu tenho minha identidade no bolso. Sendo que se puxarem não tem nada, é só minha identidade. Porque segurança sempre tem aquela pochete, bota de dentro das calças e é isso. É isso. Dinheiro, sempre tenha dinheiro, porque cartão, se roubarem teu cartão, fudeu. Fudeu. Porque agora contactless, você encosta em qualquer lugar. Então essa é a dica. Irmão, obrigado. Prazerzão, mano. Bom carnaval. Pra você também. Que você e seu gringo, qual é o nome dele? Seamus. A gente é casado? A gente é casado. Eu sou casado. Ó, Você é de onde? a gente é carioca também, cara. onde? A de Copa aqui também. Eu sou de Olaria. Ah, porra, a minha tia Arlindo e minha tia Maria, meu irmão. Minha vida inteira fui criada ali, eu ali, tô de semana lá com eles. Quero conhecer a tia Maria. Tia Maria tá lá, meu irmão, virou camisa de saudade, mas... Posto que ela era a melhor pessoa. Não, maravilhoso. Ela fazia um arroz, feijão e ovo, que eu adorava. Eles não entendem isso. Arroz e feijão é a base da comida. Caraca. Não. O complemento é o quê? Um bife, um frango. Aquele café da manhã em inglês é sofrível, né? Salsicha, feijão doce. Doce? Feijão doce. E umas coisas fritas, tipo ovo, tipo... Nossa, sim. Vem comer aqui, né? Óbvio. Isso é parada. Gastronomia Brasil Óbvio. é melhor, óbvio, né? óbvio. É melhor.